E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse daqui é o segundo vídeo que eu vou falar sobre os meus palpites. No primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e nesse vídeo aqui eu tô indo com 3 duplos. Trago mais informações que possam ajudar aí a melhorar os palpites dessa grade da Loteca 1164. Caso você goste do canal e quiser dar uma ajuda aí com o Pix, tem o nosso Pix aí na tela, é o nosso e-mail pix@lotecalogia.com.br, mas se inscrevendo, curtindo, compartilhando ajuda e muito o canal. Agora, sem enrolação, vamos aqui para as primeiras informações do jogo 1, Botafogo e Maricá. O que eu trago aqui de informação é que o Botafogo não perde em casa há 13 jogos, o Maricá não perdeu nenhum dos seus últimos 12 jogos, então aparentemente pode ser que não seja um jogo tão fácil assim para o Botafogo, hein? O Maricá não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos quando joga fora de casa. E o Botafogo tem o costume de vencer o primeiro tempo 33% das suas partidas e o Maricá 24%. As odds para essa partida aqui: 1.53 para o Botafogo, 3.90 para o empate, 6.25 para o Maricá. A porcentagem do jogo: 61% para o Botafogo, 24% para o empate, 15% para o Maricá. Bom, para mim mesmo essa sequência muito boa aí do Maricá, né, de não perder algumas partidas, deu um pouco de azar, né, vai enfrentar justamente o Botafogo, é muito difícil ir contra o Botafogo, independente, né, se tá sem treinador, mas o elenco ainda continua muito forte, né. E aqui, nesse primeiro palpite, eu tô indo seco no Botafogo. Jogo 2, Vitória da Bahia e Barcelona. Não tem muitas informações sobre esse confronto. O que eu trago aqui é que o Vitória tem 3 vitórias, há um empate entre eles e uma vitória do Barcelona. O último confronto foi em março do ano passado, Vitória venceu por 4-1. E antes disso, em 10 de março, o Vitória também na casa do Barcelona venceu por 2-0. Odds para essa partida aqui no momento não tem, e a porcentagem tá assim: 85% para o Vitória da Bahia, 11% para o empate, 4% para o Barcelona. O Vitória que tá montando um bom time, né? Tá fazendo boas contratações aí nesse mercado da bola. E se pelo menos for o time titular dessas novas contratações aí também, eu acho que esse Barcelona não vai ter muitas chances, viu? O Vitória ainda jogando em casa com o apoio da torcida, né? Querendo ver as novidades. Eu também tô indo seco aí na vitória do Vitória. Jogo 3, Atlético Paranaense e Paraná, hein? Jogo complicado esse aqui por ser um clássico. Também poucas informações. O que eu trago aqui de informações: o Atlético Paranaense tem 5 vitórias, há 4 empates entre eles e nenhuma vitória do Paraná, pelo menos nos últimos 9 jogos. O último confronto foi só em janeiro de 2022. Vitória do Atlético Paranaense em casa por 1-0, na casa do Atlético Paranaense em junho de 2021 0-0, em maio de 2021 na casa do Paraná, vitória do Atlético Paranaense por 2-0. Sei que aqui os números não são recentes, mas fica aquele fator psicológico, né, do Paraná não conseguir vencer o Atlético Paranaense nos últimos 9 jogos, né? Odds para essa partida: 1.53 para o Atlético Paranaense, 4.10 para o empate e 5.75 para o Paraná. Porcentagem desse confronto: 61% para o Atlético Paranaense, 23% para o empate, 16% para o Paraná. O Atlético Paranaense, depois do rebaixamento, né, precisa mostrar um bom futebol. Nada como vencer um clássico logo de início, né, na sua casa, em sua arena. Perdeu o Canóbio, né, que está indo para o Fluminense. Considerava um bom jogador, mas não tinha muita sequência, né, no Atlético Paranaense. E olhando esses números aqui, o Atlético Paranaense jogando em casa contra o Paraná clássico, eu acho muito difícil ir contra, né, o Atlético Paranaense. Então, outra partida que eu também estou indo seco no Atlético Paranaense. Caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles aqui. Jogo 4, Imperatriz e Sampaio Correia. Aqui o que eu trago de informação é que o Imperatriz tem 3 vitórias, são 3 empates e 5 vitórias do Sampaio Correia nos últimos 11 jogos. O último confronto foi em abril do ano passado, Sampaio Correia em casa venceu o Imperatriz por 3-0. Em abril do mesmo ano, Sampaio Correia fora de casa venceu também o Imperatriz por 2-0. Em abril também, empate entre eles na casa do Sampaio Correia em 1-1. Odds para essa partida aqui eu não vou ter, e a porcentagem: 35% para o Imperatriz, 32% para o empate, 33% para o Sampaio Correia. Muito equilíbrio nesse confronto, hein? Aqui eu tô levando em consideração os últimos confrontos entre eles, né? O Sampaio Correia, mesmo fora de casa, conseguiu vencer
o Imperatriz. Sampaio Corrêa é um time mais conhecido no Brasil, né, do que o Imperatriz. O Imperatriz tem essa vantagem de estar jogando em casa, né, porém sua última partida foi empate. Para essa partida aqui, mesmo com números muito equilibrados, eu tô indo de Sampaio Corrêa seco, mas aqui também é outra partida que, se você tem condições de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um duplo no empate também. Jogo 5, Joinville e Figueirense. Aqui o que eu trago de informação: o Joinville tem 3 vitórias, são 6 empates entre eles e 4 vitórias para o Figueirense nos últimos 13 jogos. O último confronto, em janeiro do ano passado, na casa do Figueirense, empate em 1-1. Em janeiro de 2023, na casa do Figueirense também, outro empate em 1-1. Em 2022, pela Copa Santa Catarina, na casa do Joinville, o Figueirense venceu por 2-1. Odds para essa partida: 3.0 para o Joinville, 3.0 para o empate, 2.55 para o Figueirense. Muito equilíbrio também nesse confronto, hein? A porcentagem do jogo: 31% para o Joinville, 31% para o empate, 37% para o Figueirense. Bom, a gente olhando os números ali, muito equilíbrio entre eles, né? Pode ver que as partidas geralmente são uma margem pequena de gols, diferença mínima aí, quando não termina empatado, né? Considere essa partida muito equilibrada, e aqui eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de empate e Figueirense, mesmo o Joinville jogando em casa, ainda estou considerando o Figueirense favorito para vencer essa partida, né? Se você não viu o primeiro vídeo, né, tem boas informações lá. Eu tô usando as informações do primeiro vídeo também como base para esses segundos palpites, né? Jogo 6, Náutico e Petrolina. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Náutico jogando em casa ganhou 8 vezes, não houve empate, e o Petrolina não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols: 27-1 a favor do Náutico. Nos últimos 14 jogos entre eles, o Náutico ganhou 12 vezes, houve 2 empates, e o Petrolina também não ganhou nenhuma vez. Diferença de gols: 33-3. O Petrolina perdeu seus últimos 3 jogos consecutivos. Números de aposta para esse confronto eu não vou ter, e a porcentagem do jogo: 82% para o Náutico, 13% para o empate, 5% para o Petrolina. Bom, depois de olhar esse histórico e os números, né? Outra partida aí que é muito difícil ir contra o Náutico jogando em casa, tô indo seco. Se o Petrolina vencer, seria a maior zebra dessa rodada aqui da Loteca 1164. Jogo 7, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Resultado mais comum desse confronto é um 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Nova Iguaçu jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates, e o Vasco ganhou 3 vezes. No geral, são 14 confrontos entre eles. O Nova Iguaçu ganhou 4 vezes, houve 3 empates, e o Vasco ganhou 7 vezes. O Nova Iguaçu vence o primeiro tempo aí das suas partidas, uma margem de 35% delas, e o Vasco, 25% das suas partidas, vence o primeiro tempo. As odds para esse confronto: 3.60 para o Nova Iguaçu, 3.40 para o empate, 1.95 para o Vasco. A porcentagem do jogo: 26% aí para o Nova Iguaçu, 27% para o empate, 47% para o Nova Iguaçu. Ano passado, né, o Nova Iguaçu fez um excelente campeonato. O Nova Iguaçu, né, quem não lembra, mas perdeu várias peças importantes, né? Esse é o problema do time menor. Quando um time faz uma excelente campanha, vem outros times aí que acabam levando suas melhores peças. A dúvida é saber, né, se o Nova Iguaçu está competitivo como no ano passado, né? O Vasco, né, todo mundo sabe que terminou o ano aí não agradando muito os torcedores do Vasco, né, que esperavam um pouco mais, mas um novo treinador aí promete, né? Então tá dizendo aí que vai colocar Felipe Coutinho e Payet para jogar junto. Eu achei isso muito legal, né? O time fica bem ofensivo e bem criativo. O problema é saber se já começa agora no Campeonato Carioca, né? E como ficaria esse meio de campo, né, com 2 jogadores que não são tão bons na marcação. Para essa partida aqui, olhando os números e olhando o histórico, eu tô indo seco no Vasco da Gama, mas é um jogo bem complicado. Teve um comentário que foi muito importante aqui no canal, que foi falado que o Nova Iguaçu levou esse jogo aqui para casa do Vasco, então bem capaz aí de a torcida do Vasco ser maioria, né, nessa partida. Mesmo assim, se você tem condições, eu colocaria um empate, porque ultimamente, né, o Vasco jogando em casa, dependendo, né, se demorar para fazer o gol, a torcida pode pegar no pé e isso mexer com a estabilidade do jogador logo de cara, né? Jogo 8, Madureira e Volta Redonda.
O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Madureira jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Volta Redonda ganhou 4 vezes. A diferença de gols 13-6 a favor do Volta Redonda. No geral, são 18 jogos entre eles, o Madureira ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Volta Redonda ganhou 10 vezes. A diferença de gols 29-19 também a favor do Volta Redonda. O Madureira não ganhou seus últimos 8 jogos, hein? Números de aposta para essa partida: 3.40 para o Madureira, 3.0 para o empate e 2.10 para o Volta Redonda. Porcentagem desse confronto: 27% para o Madureira, 30% para o empate, 43% para o Volta Redonda. Mesmo muita vantagem aqui também no histórico para o Volta Redonda, e tanto os números de aposta como a porcentagem está dando vantagem, né, para o Volta Redonda, só que o Madureira joga em casa. Para mim é um confronto de dois times muito nivelados. Não vejo uma vantagem tão grande para um lado ou para o outro. E por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e Volta Redonda, mesmo jogando fora de casa. Jogo 9, Cianorte e Cascavel. O que eu trago aqui de informação que o Cianorte nos últimos 14 jogos tem 5 vitórias, há 7 empates entre eles e 2 vitórias do Cascavel. Os últimos confrontos, né, na casa do Cianorte em julho do ano passado, 1-1 na casa do Cianorte. Fora de casa, o Cianorte venceu o Cascavel por 2-1. E em fevereiro, pelo Campeonato Paranaense de 2024, o Cascavel em casa venceu o Cianorte por 1-0. Odds para essa partida aqui: 2.10 para o Cianorte, 3.20 para o empate, 3.60 para o Cascavel. Porcentagem do jogo: 45% para o Cianorte, 29% para o empate e 26% aí para o Cascavel. Outro confronto aí que a gente pode ver que a diferença mínima é de um gol, né? Pelo menos nas últimas 3 partidas. A gente pode ver ali que eles empatam bastante. E o Cianorte mesmo jogando em casa, né? A porcentagem e as odds não tá dando muita vantagem para o Cianorte. Aqui eu considero um jogo bem difícil. É jogo para duplo também. Mas para essa partida que eu tô indo seco no empate entre eles. Contando aí que eles fazem poucos gols, né? De diferença do vencedor para o derrotado quando não dá empate. Começo de temporada, né? Às vezes os dois times não tá tão entrosados assim, pode ser aquele jogo truncado. Então, meu palpite é na coluna do meio, se você tiver condições. Devido a esse histórico aqui de mais vitórias para o Cianorte, eu colocaria um duplo também com vitória do Cianorte e empate. Jogo 10, Motoclube e Maranhão. O que eu trago aqui de informação que são 6 vitórias para o Motoclube, 7 empates e 5 vitórias para o Maranhão nos últimos 18 jogos. O Maranhão jogando em casa em julho de 2024 venceu por 5-1. Antes disso, no mês de maio de 2024, o Motoclube jogando em casa venceu o Maranhão por 2-1. Aqui o que eu trago de informação sobre odds eu não vou ter. E a porcentagem dessa partida: 44% para o Motoclube, 41% para o empate, 15% para o Maranhão. As loterias caixas sabem escolher nessas partidas, né? Dois times também muito equilíbrio em seus confrontos. Não tem, né, aquela vantagem tão grande para um lado ou para o outro. A vantagem que eu vejo aqui é o Motoclube jogando em casa. Para bagunçar a nossa mente, né, tem essa goleada aqui do Maranhão por 5-1. Porém, o Motoclube em casa venceu, né, por 2-1. Pode ser que aí o fator campo aí faça a diferença para o Motoclube. Mesmo assim, para essa partida aqui eu tô indo de Motoclube e empate entre eles. Jogo 11, Jacuipense e Bahia. Eu trago aqui de informação que a Jacuipense tem uma vitória, são 3 empates e 8 triunfos aí do Bahia nos últimos 12 jogos. O último confronto entre eles foi em março de 2024, o Bahia venceu por 2-0 a Jacuipense em casa. Em abril de 2023 também pelo Campeonato Baiano, outro triunfo aí do Bahia por 3-0. E em março de 2023, fora de casa, o Bahia empatou a Jacuipense. Odds para essa partida aqui eu não vou ter. E a porcentagem do jogo: 13% para a Jacuipense, 13% para o empate, 74% para o Bahia. Bom, o histórico aqui dando muita vantagem para o Bahia, mesmo que o Bahia não venha como um time titular, tem um elenco muito forte também, né? Outro time que fez boas contratações aí no mercado e está indo atrás de outros, né? E aqui também não tem muito o que dizer, né? Mesmo o Bahia jogando fora de casa, eu tô indo de triunfo do Bahia aqui nesse confronto 11 da Loteca 11,64. Jogo 12.
12, Altos do Piauí e Fluminense. O que eu trago aqui de informação que o Altos do Piauí tem 9 vitórias, são 2 empates entre eles e 3 vitórias nos últimos 14 jogos. O último confronto foi em junho do ano passado. O Fluminense de Piauí em casa venceu o Altos por 1-0. Em maio de 2024 foi o Altos que venceu em casa por 3-0. E em fevereiro de 2024, outra vitória do Altos em casa por 2-1. Odds para essa partida aqui ainda não saiu. E a porcentagem do confronto, 63% para o Altos, 28% para o empate e 9% aí para o Fluminense. Bom, a vantagem do Altos aqui em vitórias é bem maior. Leva a vantagem quando joga em casa, né? A gente pode ver ali que foram 2 vitórias nas últimas 3 partidas quando jogou em casa. E quando o jogo foi na casa do Fluminense, foi apenas 1-0, né? Então aqui eu tô levando também em consideração o fator campo. E para essa partida aqui eu tô indo de Altos seco. Jogo 13, Flamengo e Boa Vista. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 2 empates e o Boa Vista só ganhou uma vez. A diferença de gols 27-7 a favor do Flamengo. No geral, são 22 jogos entre eles. O Flamengo ganhou 17 vezes, houve 4 empates e o Boa Vista só ganhou uma vez. A diferença de gols 48-14 a favor do Flamengo. A última vitória como visitante do Boa Vista foi em 2012. Um super tabu aí para ser quebrado, né? Os números de aposta para esse confronto: 1,75 para o Flamengo, 3,80 para o empate, 4,0 para o Boa Vista. A porcentagem do jogo: 53% para o Flamengo, 24% para o empate, 23% para o Boa Vista. Bom, pessoal, só de olhar esse histórico aqui, mesmo que o Flamengo aí venha com a garotada da base, é um jogo bem difícil. Pode ser que o Flamengo venha mesmo, viu, com os jogadores da base, porque a copinha está sendo disputada pela equipe sub-17, né? Então pode ser que o Flamengo venha com a molecada mesmo. Seria tão bom, né, se a gente tivesse a escalação 3, 4 dias antes, né? Mas aqui por enquanto, né, eu tô indo de Flamengo seco. Vamos esperar aí que o Flamengo venha com um time pelo menos mesclado, né? Uns 4, 5 titulares ali e o resto de molecada que eu acho que daria conta aí de vencer o Boa Vista, né? Jogo 14, Fluminense e Sampaio Correia. Que eu trago aqui de informação que o Fluminense não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Fluminense não perde em casa há 6 jogos. O Sampaio Correia não ganhou em seus últimos 4 jogos. E o primeiro tempo o Fluminense vence geralmente 28% das suas partidas, enquanto que o Sampaio Correia 20% das suas partidas vence o primeiro tempo. As odds para esse confronto: 1,53 para o Fluminense, 4,33 para o empate, 4,75 para o Sampaio Correia. Porcentagem desse confronto: 60% para o Fluminense, 21% para o empate, 19% para o Sampaio Correia. Fluminense é outro time que vem se reforçando bem para esse calendário 2025, né? Tentou contratar o Rony, mas o Rony não quis ir para o Fluminense. Mas o Fluminense está fazendo boas movimentações aí também no mercado. E é um time que vai vir competitivo esse ano, hein? Aqui não tem muito o que dizer, né? Tantas odds como a porcentagem muito alta, o histórico também todo a favor do Fluminense. E Fluminense jogando em casa, foi indo seco no Fluminense. Que conta aqui é o preparo físico, né, dessas equipes menores que começam a treinar bem antes, né, para fazer um bom campeonato, mas mesmo assim ainda tô acreditando mais no Fluminense. Bom, pessoal, esse aqui foi o segundo vídeo com os meus palpites, com 3 duplos. Espero que as informações aqui do canal ajudem a melhorar os seus palpites. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações, porque assim sempre quando tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe, deixa aí seu comentário se você tem aquela informação privilegiada aí da diretoria dos clubes. Desejo muita sorte aí para essa primeira loteca de 2025, valendo R$550 mil, loteca 1164. Vamos para cima, boa sorte e até o próximo vídeo. Fui!